Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre músculos de membro inferior, especificamente os músculos da coxa. Então esta videoaula é uma sequência aí de 4 videoaulas sobre os músculos de membro inferior, sendo que a primeira parte, foi músculos do quadril, especificamente os músculos glúteos e os músculos posteriores do quadril. E nesta videoaula nós vamos começar aí os músculos da coxa. Vamos também trabalhar alguns músculos que estão anteriores, em relação à coxa, mas que também estão relacionados aí com o quadril, ok? Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam, estudem aí essa videoaula sobre os músculos da coxa e vamos lá então para mais esta aula. Bom, pessoal, quando a gente começa a analisar os músculos anteriores da coxa, o primeiro músculo que a gente pode visualizar e que também está relacionado aí com o quadril é um músculo chamado iliopsoas. Esse músculo iliopsoas, ele é formado por dois músculos, tanto pelo músculo ilíaco, que está representado aqui pelo número 2, como pelo músculo psoas, E aí nós temos o psoas maior, que é o mais superficial, e nós temos o psoas menor, que está mais profundo, mais posterior aí, se conectando então nos processos transversos, das vértebras lombares. Então nós observamos que na região do quadril nós temos dois músculos separados e que esses dois músculos se unem em um único tendão, para se prender aqui, no trocânter menor do fêmur. Então, por isso que depois que ele passa o ligamento inguinal, entra aí na região anterior da coxa, Ele passa na região anterior da coxa, porém ele vai se prender, ele vai se inserir, posteriormente ali na região, na face posterior do fêmur. Porém, esse músculo, ele passou o ligamento inguinal, ele é chamado então de iliopsoas, E automaticamente nós temos que entender, nós temos que trabalhar aí os dois músculos separadamente, no caso de origem, e depois a inserção é uma só, Então vamos analisar. O músculo iliopsoas, ele vai ser formado então pelo músculo ilíaco, que vai apresentar a sua origem na fossa ilíaca, ok? E depois ele também vai ser formado ali pelo psoas maior e menor, que vão apresentar as suas origens, nas faces laterais dos corpos vertebrais da T12 até a L4, pegando aí pode pegar um pedacinho da L5, isso nas faces laterais. E além disso, além de ter a sua origem nas faces laterais dos corpos vertebrais, também tem origem nos discos intervertebrais, de T12 a L1, de L1 a L2, de L2 a L3, de L3 a L4 e de L4 a L5. Tudo bem? Além disso, o psoas menor, ele vai apresentar uma origem mais profunda, que vai ser nos processos transversos das vértebras lombares de L1 a L5. Então, automaticamente, o psoas, com uma maneira geral, de um modo geral, nós podemos dizer que ele vai apresentar a sua origem nas faces laterais dos corpos vertebrais e também dos discos intervertebrais de T12 a L4, tendo uma variação aí até a L5, e também nos processos transversos de L1 a L5. A inserção dos dois músculos, ou seja, os dois se unem, passa então o ligamento inguinal, passa pela região anterior e lateral da coxa, indo ter a sua inserção no trocânter menor do fêmur, ok? Trocânter menor do fêmur, ou seja, posteriormente, tá certo? Este músculo vai realizar várias ações, Tanto relacionado ao quadril, como também relacionado ao tronco. Em relação ao quadril, quando nós temos o nosso tronco fixo, o quadril vai fazer o quê? Ele vai fazer uma flexão e uma rotação lateral do quadril, Então ele vai flexionar a nossa coxa e vai
girá-la, né, lateralmente. Então, fazendo uma rotação lateral do quadril, ok? Quando nós temos esse músculo, né, principalmente o psoas, né, psoas maior e menor, relacionado a movimentos do tronco, quando o nosso quadril está fixo, nós temos aí contrações unilaterais, onde somente um músculo vai realizar a contração, ou seja, ou só o direito ou só o esquerdo. Então, quando nós temos uma contração unilateral dos psoas, né, que aí nós temos ou psoas direito ou esquerdo, ele irá realizar uma inclinação homolateral do tronco, ou seja, uma inclinação para o mesmo lado do músculo que está se contraindo. Se é um músculo direito, a inclinação lateral do tronco vai ser para a direita, e se for um músculo esquerdo, a inclinação lateral do tronco será para o lado esquerdo. Porém, se houver uma contração bilateral desses músculos, ou seja, os dois psoas se contraindo, né? Ele irá realizar uma flexão do tronco a partir de decúbito dorsal, tá certo? Porém, ele também aí participa da flexão do tronco, mesmo estando em posição anatômica normal, tá? Não necessitando estar especificamente em decúbito dorsal. Nós podemos estar em uma posição anatômica, né, com o nosso tronco ereto, que ele vai aí também participar da flexão do tronco. Porém, ele é mais ativado, ele tem a sua maior função em flexão de tronco a partir de decúbito dorsal, tá certo? Então, este aqui é o músculo ilio-psoas, né? Então, nós vimos o ilíaco e o psoas maior e menor. Levando em consideração que o psoas menor, ele vem ter uma inserção diferenciada. A inserção do psoas menor não é junto com a do psoas maior, né, formando lá o ilio-psoas. O psoas menor, ele vai apresentar a sua inserção numa eminência, aqui no osso pubis, chamado eminência iliopectínea. Tudo bem? Tensor da fáscia lata. Então, este é um outro músculo que nós temos aí na região da coxa, tá? Ele está presente, está, né, incluído aí na região anterior da coxa, tá ok? Então, nós vamos ter um músculo o músculo tensor da fáscia lata, tá? Esse músculo ele vai ter a sua origem, né, aqui na espinha ilíaca anterossuperior, tá certo? Ele vai ter a mesma origem que esse outro músculo aqui, que é o músculo sartório, que veremos mais à frente. Então, a origem vai ser na espinha ilíaca anterossuperior. Esse músculo vai descer, né, vai ter um sentido inferior e mais lateralizado, para se prender, ou seja, ter a sua inserção aqui no trato iliotibial, que é este trato aqui, ó, tá? Trato iliotibial, e que automaticamente esse trato iliotibial irá se inserir na lateral, né, ou seja, no côndilo lateral da tíbia, tá certo? Este músculo, ele vai ter funções de abdução do quadril, através da sua contração, ele contrai aqui, né, o trato iliotibial e automaticamente o trato iliotibial abre, né, puxa lateralmente aqui a nossa tíbia, fazendo então uma abdução do quadril. Além disso, vai fazer uma rotação medial, por quê? Porque se nós observarmos a direção da fibra deste músculo, ele está saindo da parte anterior do ilho e descendo posteriormente, né, em sentido oblíquo, posteriormente, né, e lateralmente para se prender no trato iliotibial. Então, quando esse músculo se contrai, ele realiza uma rotação medial do quadril. E além disso, ele auxilia aí também na flexão do quadril. Tudo bem? Aqui, se nós analisarmos nessa imagem da direita, é o número 4 aqui, ó. Tá ok? Então, o número 4 é o músculo tensor da fáscia lata. Depois do músculo tensor da fáscia lata, nós temos esse outro músculo aqui, que é o maior músculo do corpo humano em questão de comprimento, tá? Músculo sartório. Este músculo sartório, na imagem da esquerda, está representado pelo número 1 aqui, ok? Ele vai apresentar uma origem junto com o tensor da fáscia lata, ou seja, na espinha ilíaca anterossuperior.
E aí este músculo vai ter as suas fibras em sentido longitudinal, que vão descer a região anterior da coxa, fazendo uma curvatura na região medial da coxa, passando posterior ali à articulação do joelho, tá? Ele vai passar posterior à articulação do joelho e vai ter a sua inserção na face, né, ou na margem medial da tuberosidade da tíbia. Tá? Então ele vai descer, vai passar posterior ao joelho e vai se prender aqui na margem medial da tuberosidade da tíbia, o que nós chamamos de pé anserino, né? Antigamente conhecido como pata de ganso, né? Porque existem 3 músculos que se inserem aqui e que o formato dos seus tendões aparece aí, né? Como se fosse um pé de ganso. E o que foi chamado, na pata de ganso, o que foi chamado posteriormente de pé anserino. Tudo bem? Bom, este músculo ele vai fazer movimentos tanto em relação ao quadril como em relação ao joelho. Tá? Em relação ao quadril, ele vai fazer uma flexão do quadril, uma rotação lateral do quadril e também uma abdução. Tá? Este músculo é um músculo muito utilizado quando nós cruzamos, né, as nossas pernas. Então, quando você cruza a perna, automaticamente você tem que fazer uma flexão do quadril, uma rotação lateral e automaticamente também uma abdução para você poder colocar o seu pé sobre, né, a sua coxa do lado oposto. Então, automaticamente fazendo o movimento de cruzar as pernas, né? E além disso, em relação ao joelho, este músculo, como passa posterior em relação ao eixo transverso do joelho, está se inserindo aqui na face, na margem medial da tuberosidade da tíbia, automaticamente ele vai realizar um movimento de flexão do joelho. Então, nós observamos que esse músculo sartório, ele é um músculo muito utilizado aí para cruzar as nossas pernas, tá? Então, ele vai fazer uma flexão do joelho com uma rotação lateral do joelho, tá? E automaticamente ele vai fazer uma flexão, uma abdução e uma rotação lateral do quadril. Tudo bem? Continuando então aqui ainda com músculos que estão na região anterior da coxa, nós temos o músculo pectíneo. Tá? Esse músculo pectíneo ele é chamado assim porque ele se prende em 2 acidentes ósseos que são denominados de linhas pectíneas, tanto do osso pubis do quadril como da face posterior ali do fêmur. Tá? Então esse músculo pectíneo ele vai ter origem aonde? Na linha pectínea do osso pubis. A inserção, ou seja, ele vai descer então, né? Ele vai descer. Aqui está representado pelo número 2, tá ok? Então ele vai descer em sentido oblíquo e indo se prender, ou seja, ter a sua inserção na face posterior do fêmur, tá? Num acidente ósseo chamado linha pectínea do fêmur, ok? Logo ali abaixo do trocânter menor, tá? Do fêmur. Automaticamente nós temos que entender que esse músculo está saindo de uma região anterior do quadril e se prendendo numa região posterior do fêmur. Tá? Automaticamente já posso dizer para vocês que um dos movimentos que esse músculo vai fazer é um movimento de flexão do quadril. Além disso, como ele está preso na face posterior do osso fêmur, ele vai girar aí o nosso fêmur para fora, ou seja, ele vai realizar um movimento de rotação lateral do quadril. E além disso, quando o nosso quadril está em movimento de abdução, ele realizará uma adução, né? Fazendo com que o nosso membro inferior, nosso quadril, volte à posição anatômica normal, tá ok? Então o músculo pectíneo realiza adução, flexão e rotação lateral do quadril. Tudo bem? Depois do músculo pectíneo, nós vamos ver um grupo de músculos que ficam mediais aqui, né, na região medial da coxa, que são chamados de músculos adutores. E aí, automaticamente, nós vamos ter o adutor longo,
né, que está sendo representado aqui, né, pelo número 3, ó, adutor longo. Nós vamos ter o adutor curto, que está sendo representado pelo número 4 aqui, e depois pelo adutor magno, que está sendo representado pelo número 5 aqui, ok? E ainda depois nós vamos ter o adutor mínimo, né, que é aí constitui a parte mais anterior, mais superior, né, mais superior do adutor magno, mas nós vamos entender isso. Então vamos primeiro aí com o adutor longo. Nós temos que entender que esses músculos adutores, os principais movimentos desses músculos são realizar adução. Porém, esses músculos acabam realizando também outros movimentos, como por exemplo de flexão do quadril, tá? Então, o adutor longo ele vai ter a sua origem aqui no ramo superior do púbis, ou também chamado crista púbica, e face anterior da sínfise púbica, ok? O músculo vai descer em sentido oblíquo para se inserir posteriormente no fêmur, num acidente ósseo chamado linha áspera. Porém, nós temos que entender que a linha áspera ela vai apresentar uma borda, né, um lábio mais medial e um lábio mais lateral. Tá? Então, a inserção do adutor longo será no lábio medial da linha áspera, pegando aí o terço médio, né? Se nós dividirmos aqui o nosso fêmur em 3 pedaços, né? O terço superior, o terço médio e o terço inferior, nós vamos observar que o adutor longo está inserido, né? Está inserido no terço médio aqui, ó, tá? Do osso fêmur. Então, a inserção é no lábio medial da linha áspera, no terço médio do fêmur. Automaticamente nós temos que entender que se ele é adutor, ele vai fazer adução, né? Então ele vai, primeiro movimento aí, adução do nosso quadril, quando o nosso quadril está em abdução, ok? E além disso, ele vai realizar uma flexão do quadril em até 70% de todo o movimento de flexão, tá? Então ele também auxilia aí numa flexão do quadril em até 70%. Tudo bem? Levando em consideração que ele está inserido na face posterior do fêmur e está aqui na região anterior do osso púbis, né, pegando aqui a crista púbica e a face anterior da sínfise púbica, nós podemos dizer também que ele auxilia numa rotação lateral do quadril, tá? Alguns livros trazem esse movimento incluído neste músculo e outros não trazem. Porém, nós temos que entender que ele também auxilia, ele acaba realizando, né, uma leve rotação lateral do nosso quadril. Então, ele realiza adução, flexão do quadril em até 70% e também uma leve rotação lateral. Tudo bem? Então, esse aqui é o adutor longo. Um pouco acima dele, né, aqui representando pelo número 4, nós temos o adutor curto, ok? O adutor curto ele vai apresentar origem no ramo inferior do osso púbis, tá? Então aqui nós temos o osso púbis, nós vamos ter o ramo inferior aqui. E este músculo vai descer, né? Então as suas fibras vão descer em sentido oblíquo para se inserir posteriormente lá no fêmur, né? No lábio medial da linha áspera, no terço superior. Olha aqui, ó, no terço superior é onde o adutor curto vai se inserir, tá ok? Este músculo vai fazer que movimentos? Praticamente os mesmos movimentos que o adutor longo. Adução, flexão do quadril em até 70% e auxilia aí também em uma rotação lateral do quadril, tá certo? Então, o adutor curto e o adutor longo, a única diferença entre eles são as suas origens e as suas inserções, porque os movimentos são os mesmos, né? Só mudando então essa origem e inserção, tá certo? Depois do adutor curto, nós vamos ter o adutor magno, né, que ele é o maior de todos, sendo representado aqui então pelo número 5, tá? E depois nós temos aqui o adutor mínimo, representado pelo número 6 aqui da imagem da direita,
que ele representa a divisão mais superior aí do magno, né? Então essa parte mais superior aqui do adutor magno é considerado então como adutor mínimo, ok? Bom, vamos analisar primeiramente o adutor magno e depois nós vamos analisar o adutor mínimo. Adutor magno, qual seria a origem dele? Então vai ser o ramo inferior do osso pubis, o ramo do osso isquio e também o tuber isquiático. Tá? Por que nós temos que analisar isso? Porque essa parte, né, extensora, vamos dizer assim, que é a porção profunda, né, que é essas fibras um pouco mais oblíquas e transversais, ela vai se prender tanto aqui na região anterior do osso do quadril, que é no ramo inferior do osso pubis, como posteriormente lá pegando o ramo do isquio e também o tuber isquiático. Tá? Então ele vai formar um V aqui, ó. Ele está preso aqui, né, no lábio medial da linha áspera, né, no terço médio, porém do fêmur ele sai em forma de V. Ele se prende tanto na parte posterior do osso do quadril, ali no tuber isquiático, como na parte anterior, que é o ramo inferior do pubis. Tá ok? E depois, né, nós vamos ter aqui a sua inserção. Né? A inserção, né, desse músculo aqui vai ser tanto no lábio medial da linha áspera, no terço médio, né, pegando aqui ó, o terço médio, ok? Como também, né, a parte mais longitudinal, das fibras mais longitudinais, né, que é a porção adutora, né, a porção superficial, vai se inserir aqui no tubérculo do adutor, mais precisamente no epicôndilo medial do fêmur, um acidentezinho ósseo pequenininho, que é chamado tubérculo do adutor, ok? Este músculo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma adução do quadril, ele vai fazer uma rotação lateral do quadril, tá certo? E ele vai fazer uma extensão do quadril, tá certo? Então ele vai fazer uma adução, extensão e também uma rotação lateral do quadril. E se a gente for analisar a porção, né, a divisão mais superior do adutor magno, nós vamos ter esse aqui, representado pelo número 6, que é o adutor mínimo, que vai realizar o quê? Ele vai realizar uma adução, uma flexão, né, uma flexão aqui, ó, do quadril e também uma rotação lateral do quadril, tá certo? Então aqui nós temos o adutor magno e a porção mais superior do adutor magno é o adutor mínimo que realiza esses movimentos de adução, flexão e rotação lateral do quadril. Depois dos músculos adutores, que estão aí na região mais medial da nossa coxa, nós temos aqui o quadríceps femoral, que pertence aí também, ainda, né, na região anterior da coxa, tá? Então nós já vimos alguns músculos que estão na região anterior da coxa, que é o ilio-psoas, formado pelo ilho e pelo psoas maior. Nós temos também o pectíneo, que está na região anterior da coxa. Nós temos ali o tensor da fáscia lata, que ele está na região anterior também da coxa e vai em sentido mais lateralizado. Nós temos o músculo sartório, que está na região anterior, e o músculo quadríceps femoral, que também está na região anterior. Tá? Levando em consideração que nesse meio termo nós vimos aí os músculos adutores, que são mais mediais aí na região do quadril. Então o último músculo aqui da região anterior da nossa coxa, né? Nós temos aqui o quadríceps femoral. Ele é chamado de quadríceps por quê? Porque ele apresenta 4 origens, 4 cabeças, né? Então ele vai ter aqui o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e ainda vai ter o vasto intermédio, né? O vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e em cima de tudo isso nós temos aqui o reto femoral, tá ok? Nesta imagem da direita é o número 2, mostrando então as suas 4 cabeças, né? Aqui o reto femoral, que é a única parte do quadríceps que se realmente, né, tem aí a sua origem lá no osso do quadril, porque as outras 3 cabeças, ou seja, o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial, apresentam origem somente no fêmur, ok? Então vamos lá.
Reto femoral. Qual que vai ser a origem do reto femoral? Vai ser na espinha ilíaca antero-inferior. Ok? Espinha ilíaca antero-inferior. Depois nós vamos ter aqui o vasto medial, ó, vasto medial, ok? O vasto medial vai apresentar origem aqui posteriormente na linha, no lábio, né? No lábio lateral da linha áspera, isso no caso o lateral, tá? No caso do vasto medial, ele vai apresentar então ali a origem na linha, no lábio medial da linha áspera e também na linha intertrocantérica, né? Se a gente levar em consideração, nós temos aqui o trocânter maior, posteriormente aqui nós temos o trocânter menor e entre os dois trocânteres, na face anterior do fêmur, nós vamos ter a linha intertrocantérica. Então, o vasto medial, ele vai ter origem em dois lugares, tanto no lábio medial da linha áspera, como também na linha intertrocantérica. O vasto lateral vai ter origem no lábio lateral da linha áspera e também na face lateral do trocânter maior, tá? Face anterolateral, né, do trocânter maior. E o vasto intermédio vai ocupar toda esta área em vermelho aqui na face anterior do fêmur, ok? Então vamos lá, mais uma vez as origens. Do reto femoral será lá na espinha ilíaca antero-inferior. Do vasto medial, lábio medial da linha áspera e também linha intertrocantérica. Vasto lateral vai ter origem no lábio lateral da linha áspera e na face anterolateral do trocânter maior. E o vasto intermédio vai ter origem em toda a face anterior do fêmur, né? Pegando ali o terço superior, o terço médio e uma pequeninha parte do terço inferior, ok? A inserção desses 4 tendões, dessas 4 partes, vai ser em um único tendão somente, que é o tendão do quadríceps, tá? Esse tendão do quadríceps, ele vai se inserir aqui na patela, ok? E, através da patela, que vai apresentar o ligamento patelar, ele vai se inserir, né, por tabela, em consequência aí, né, na tuberosidade da tíbia. Tudo bem? Então, olha só, a inserção será na patela e, em consequência, vai ter a sua inserção na tuberosidade da tíbia por meio do ligamento patelar que sai da patela e vem na tuberosidade da tíbia, ok? Esse músculo ele vai ter movimentos em relação ao joelho e em relação ao quadril. A única parte do músculo quadríceps que faz movimentos relacionados ao quadril é essa primeira parte aqui chamada de reto femoral, que é a única parte do quadríceps que está sendo originado lá no osso do quadril e que passa a articulação do quadril. Então, o reto femoral ele vai realizar flexão do quadril. As outras partes, ou seja, vasto medial, vasto lateral e o vasto intermédio, vão fazer movimentos somente relacionados ao joelho, que é de extensão do joelho. Como que isso vai ocorrer? Quando esses 3 vastos aqui se contraírem, claro que, obviamente, o reto femoral também participa da extensão do joelho, né? Porém, o reto femoral, só ele que faz a flexão do quadril. Mas a extensão do joelho é os 3 vastos, né, do quadríceps mais o reto femoral. Ok? O que vai acontecer? Esse músculo todo, quando ele se contrair, ele vai puxar a patela para cima. A patela automaticamente puxa o ligamento patelar, que puxa a tíbia, né? Porque como ela está presa lá, inserida na tuberosidade da tíbia, vai puxar a tíbia em sentido, né, anterior, fazendo então uma extensão quando o meu joelho estiver em flexão. Tá ok? Então, o quadríceps femoral realiza a flexão do quadril através do reto femoral e realiza extensão do joelho através do seu músculo como um todo, ok? Então, aqui nós estamos vendo, né, o músculo quadríceps femoral, aqui especificamente somente, né, a parte do vasto intermédio que ocupa, então, tendo a sua origem na face anterior do fêmur. Tudo bem? Agora, pessoal, ainda, né,
mais um músculo aí da região medial da coxa, né? Além dos adutores, né? Adutor mínimo, adutor curto, adutor longo e adutor magno, nós vamos ter um músculo grácil. Tá? Esse músculo grácil, ele é um músculo da região medial da coxa, né? Ele também entra aí, né, na constituição do grupo dos adutores, mesmo não tendo um nome de adutor, ele é um adutor também, tá? Esse músculo grácil, ele vai ter a sua origem em todo o ramo inferior do osso pubis. Ele vai descer, né, longitudinalmente, passando posterior ao joelho, ou seja, posterior ao eixo transverso, né, do joelho, indo ter a sua inserção na margem medial da tuberosidade da tíbia, lá naquela estrutura chamada de pé anserino, ou muito conhecido como pata de ganso. Tudo bem? Esse músculo vai realizar movimentos tanto em relação ao joelho quanto em relação ao quadril, ok? Em relação ao quadril, ele vai realizar uma adução e também uma flexão do quadril, ok? Já em relação ao joelho, ele vai realizar uma flexão e também uma rotação medial do joelho. Tudo bem? Então, o músculo grácil realiza flexão e rotação medial do joelho e flexão e adução do quadril. Tudo bem? E do quadril. Adução e flexão do quadril. Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos entrar num grupo dos músculos posteriores aí da coxa, tá? Então nós temos aí, depois eu vou fazer uma revisãozinha, né? Eu vou deixar aí um quadrinho para vocês no final desta aula, de quais são os músculos anteriores, quais são os músculos mediais e quais são os músculos posteriores da coxa, tá? Entrando aqui na parte posterior da coxa, nós temos alguns músculos que são considerados como isquiotibiais. O que seriam os isquiotibiais? São músculos que estão presos, né, tendo a sua origem aí no túber isquiático e automaticamente inserção na tíbia, isquiotibiais. Tudo bem? O primeiro músculo aí que nós temos, né, posteriormente, sendo considerado como um isquiotibial, é um músculo semitendíneo, tá? Que é esse músculo mais superficial aqui, que está sendo representado pelo número 3, ok? Semitendíneo. Ele vai apresentar a sua origem no túber isquiático e também neste ligamento chamado sacrotuberal, tá? Sacrotuberal. Então essa vai ser a origem do semitendíneo. O músculo vai descer, passando posteriormente à articulação do joelho, indo ter a sua inserção lá na frente, na margem medial da tuberosidade da tíbia, junto com o músculo grácil, né, ó, e junto com o músculo sartório lá naquele pé anserino, né, ou também conhecido como pata de ganso, ok? Então a sua inserção, lembrando que este músculo passa posterior à articulação do joelho, indo se inserir na margem medial da tuberosidade da tíbia, no pé anserino. Automaticamente esse músculo vai ter relação, né, funções aí, tanto em relação ao quadril quanto em relação ao joelho. Em relação ao quadril, ele vai realizar uma extensão do quadril, ok? Extensão do quadril. E em relação ao joelho, ele irá realizar uma flexão com rotação medial do joelho, tá certo? Uma flexão e rotação medial do joelho, ok? Depois do semitendíneo, nós vamos ter esse outro aqui, ó, representado pelo número 2, né, que está abaixo dele, que é chamado de semimembranáceo, ok? O semimembranáceo vai apresentar origem aonde? Túber isquiático. Por isso que eles são classificados como isquiotibiais, ok? Então, a origem do semimembranáceo também é ali no túber isquiático, ok? O músculo vai descer,
para ter a sua inserção, né, passa ali posteriormente ao joelho e vai se inserir aonde? No côndilo medial da tíbia, no ligamento poplíteo oblíquo do joelho e também na fáscia poplítea que reveste aí a parte posterior do joelho, ok? A ação desse músculo vai ser idêntica, né, praticamente aí com o do semitendíneo. Ele vai fazer uma extensão do quadril e ele vai fazer também uma flexão com rotação medial do joelho, tá? Não é dotação, pessoal. Ok? Deixa eu consertar aqui. Pronto, pessoal, arrumei aqui, né? Não é dotação medial, e sim rotação medial, ok? Então, este músculo irá realizar uma extensão do quadril e, em relação ao joelho, vai fazer uma flexão e rotação medial do joelho, juntamente com o semitendíneo, juntamente com o grácil e juntamente também com o músculo sartório, tá certo? Pessoal, eu voltei um pouco aqui no sartório porque eu reparei que eu tinha escrito errado, tá? E eu acabei falando errado, estava escrito errado. O músculo sartório, ele, em relação ao quadril, ele vai fazer mesmo uma flexão, uma abdução e uma rotação lateral do quadril. Porém, em relação ao joelho, ele vai fazer uma flexão e uma rotação medial do joelho, e não rotação lateral do joelho, tá bom? Então, arrumem aí, tá certo? Eu já arrumei aqui, estou mostrando para vocês novamente. Então, o músculo sartório, em relação ao joelho, ele vai fazer uma flexão do joelho e também uma rotação medial do joelho, e não rotação lateral, ok? Beleza? Porque como ele passa posteriormente aqui a articulação do joelho e está inserido na margem medial da tuberosidade da tíbia, ele vai girar a minha tíbia para dentro, ou seja, uma rotação medial, tá? Então peço desculpas aí, pessoal, foi um erro na hora de escrever, tá certo? E eu acabei também falando rotação lateral, mas corrijam aí, sartório faz rotação medial do joelho e flexão do joelho. A única rotação lateral que ele vai fazer é em relação ao quadril, tá certo? Muito bem, pessoal. Então aqui nós estamos, né, no semimembranáceo e por último, né, o último músculo aí da parte posterior da coxa, né, nós vamos ter aqui esse número 1 representado, né, sendo o músculo bíceps femoral, tá certo? Ó, músculo bíceps femoral. Aí o que acontece? Eu vou dar uma dica para vocês. Na maior parte dos livros, principalmente de cinesiologia, né, fala-se que os músculos isquiotibiais são semitendíneo, semimembranáceo e bíceps femoral. Pessoal, o bíceps não é um isquiotibial. Ele não é considerado como isquiotibial. Nem na questão de inserção. A origem, tudo bem, a origem é aqui no túbulo isquiático, da cabeça longa, né? A cabeça curta vai se prender aqui no lábio lateral, da linha áspera, no terço médio, beleza. Mas a inserção não é na tíbia, a inserção é na cabeça da fíbula. Então ele é considerado como um isquio fibular e não como um isquio tibial. Então se atentem a isso aí, pessoal, tá? O professor cobrou lá que é isquio tibial, semitendíneo, semimembranáceo e bíceps. Não é. Anatomicamente falando, não é, porque a inserção dele é na cabeça da fíbula e não na tíbia. E outra coisa também, que ele não pode ser considerado como um isquiotibial, porque se nós analisarmos o semitendíneo e o semimembranáceo, eles estão sendo originados no túbulo isquiático e inserção na tíbia. Legal. Movimento, flexão e rotação do joelho, extensão do quadril. Tá? Legal. Olha o bíceps femoral. O bíceps femoral vai fazer o quê? Uma extensão do quadril? Legal, como os outros dois fazem. Flexão do joelho? Legal, como os outros dois fazem. Mas ele vai fazer uma rotação lateral do joelho e não rotação medial. Então, desta maneira, pessoal, o bíceps femoral não é um músculo isquiotibial, nem em questão de inserção e nem em questão de movimento. Ele tem alguns movimentos que são
que são iguais aos isquiotibiais, né, que é no caso da extensão do quadril e da flexão do joelho. Porém, rotação lateral do joelho não é a mesma coisa que rotação medial, tá? E a inserção é diferente dos dois isquiotibiais, tá certo? Eu falo bastante disso, por quê? Alguns podem não gostar do que eu estou falando, outros podem gostar, podem entender o que realmente estou falando, porque eu quero deixar muito bem claro para os alunos que estudam, né? Seja da medicina, educação física, enfermagem, fisioterapia, né? E outras áreas da saúde, que muitas vezes é ensinado errado. Porque o bíceps femoral é um isquiotibial. Não, ele não é um isquiotibial. Ele é um isquiofibular. Tanto pela questão da sua inserção, que é na fíbula, e quanto pela sua rotação lateral do joelho, enquanto o semitendíneo e o semimembranáceo, que são considerados como isquiotibiais, realizam então rotação medial do joelho. Tudo bem? Então, só para deixar bem claro para vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixem lá seus comentários na descrição do vídeo, que eu estarei explicando um pouco melhor sobre isso aí. Mas vamos então ver as suas origens e a sua inserção e também as suas ações. Analisando então o bíceps femoral, ele vai apresentar duas cabeças. Uma cabeça longa que vai até lá no túbulo isquiático e uma cabeça curta que está aqui na face posterior do fêmur. Tá? A inserção vai ser uma só, né, porque as duas cabeças se reúnem em um único tendão. Tá? Então vamos analisar qual que é a origem da cabeça longa. É no túbulo isquiático e também no ligamento sacro-tuberal, junto, né, apresentando aí quase que a mesma origem do semitendíneo. Tá? Então a origem da cabeça longa é no túbulo isquiático e no ligamento sacro-tuberal. A origem da cabeça curta é no lábio lateral da linha áspera, no terço médio. Tá? Então, terço superior, nada. Terço inferior, nada. Terço médio, tá? Da linha áspera. E aí a inserção de todo esse músculo vai ser aonde? Olha aqui, ó, cabeça da fíbula e não na tíbia. Tudo bem? Qual que vai ser a ação desse músculo? Bom, em relação ao quadril, ele vai fazer a mesma coisa que os outros dois, que são considerados como isquiotibiais, que é extensão do quadril. Legal. Em relação ao joelho, ele vai fazer flexão do joelho. Pô, legal, igual o semitendíneo, igual o semimembranáceo. Ou então ele pode ser considerado aí um isquiotibial. Não, meu amigo, não. Por quê? Enquanto o semitendíneo e o semimembranáceo realizam flexão do joelho e rotação medial do joelho, o bíceps femoral irá realizar o quê? Uma flexão do joelho, beleza, mais uma rotação lateral do joelho. Tudo bem? Então, aí explicando certinho para vocês que o bíceps femoral, né, então estudamos aí as suas origens, a sua inserção e as suas ações, tanto em relação ao quadril quanto em relação ao joelho, e explicando mais uma vez aí que não faz parte aí dos isquiotibiais. Tudo bem, pessoal? E aqui, pessoal, por último, né, para nós terminarmos, eu deixei aí no final deste vídeo um resuminho bem legal para vocês aí, tá? Olha só, os músculos que pertencem à região anterior da coxa. Nós temos o pectíneo, nós temos o ilio-psoas, formado pelo ilíaco mais o psoas maior, o tensor da fáscia lata, o sartório e também o quadríceps femoral. Na região medial da coxa, nós temos o adutor longo, o adutor curto, o adutor magno, o adutor mínimo e o músculo grácil. Na região posterior da coxa, nós temos o semitendíneo, o semimembranáceo e o bíceps femoral, ok? Os músculos, né, que os seus tendões de inserção formam aí o pé anserino ou a pata de ganso. Nós temos o músculo sartório, o grácil e o semitendíneo, que formam então o pé anserino lá na margem medial da tuberosidade da tíbia. E nós temos os isquiotibiais, que é o semitendíneo e o semimembranáceo. Mas e o bíceps femoral? Você pode considerar que ele seja, então, um isquiofibular, tá? Realizando um movimento diferente em relação ao joelho, que é
uma rotação lateral do joelho e não uma rotação medial como os isquiotibiais, ok? Pessoal, então aqui chegamos ao final desta videoaula sobre os músculos da coxa. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham aprendido sobre esse assunto. Nós trabalhamos aí origem, inserção, ações, expliquei para vocês sobre o pé anserino, famoso pato de ganso, e também sobre os isquiotibiais. Não deixem de ativar o sininho do meu canal para receber notificações de novos vídeos todas as semanas. E deixe seus comentários no vídeo que eu estarei respondendo a todos. Dúvidas, elogios, sugestões, reclamações, enfim. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço a todos e nos vemos até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos, ótimos estudos e até mais.